Você que está em casa, você que está aqui, sabe que você é o centro dessa série. Por isso que o tema é "E você?". De nada adianta as nossas mensagens, de nada adianta o apelo bíblico, se nós chegarmos no final e Deus falar nada conosco, né? O Mateus, só porque eu sou... Ah, agora sim, né? Só porque eu sou cego, ele deixou a luz bem fraquinha, né, Mateus? Mas agora estou enxergando. Abra sua Bíblia no livro de Crônicas, capítulo 7. Nós vamos ler do verso 20 até o verso 27. Só para você saber, tem um monte de nome complicado. Você que está em casa aí, ó. Quando você tiver filho, neto, você pode pedir para botar um desses nomes aqui. Tem uns bonitos aqui, mas tem uns bem bacanas aqui que é diferente. Você não vai encontrar no cartório de jeito nenhum. Se eu errar esse nome, é normal, tá certo? Eu já erro o meu direto, imagina errar o dos outros escrito atrapalhado como é escrito deles aqui, tá bom? Tudo ok então? Todo mundo achou? 1 Crônicas, primeiro livro de Crônicas, certo? É depois do livro de Reis, capítulo 7, nós vamos ler do verso 20 ao 27. Vai estar sendo projetado também na tela, você em casa pode ler na tela também, tá? Para ficar mais fácil, mas é muito bom a gente escutar o barulho da Bíblia, né? Gostoso. Eu, como já sabia, eu já marquei aqui para não ficar passar vergonha perto de vocês, né? Ficar procurando e as coisas às vezes somem, né? Não sei o que acontece com as nossas Bíblias às vezes. Vamos lá. Verso 20. Era filho de Efraim Sutela, de quem foi filho Berede, de quem foi filho Taate, de quem foi filho Eliada, de quem foi filho Taate, quer dizer, recebeu o nome do avô, de quem foi filho Zabade, de quem foi filho Sutela, e ainda Ezer Eliade, preste atenção, Ezer e Eliade, mortos pelos homens de Gate, naturais da terra, pois eles desceram para roubar o gado destes. Pelo que por muitos dias o chorou Efraim, seu pai, cujos irmãos vieram para o consolar. Essa palavra irmãos, é que quando a gente vê aqui no Brasil, irmãos, tem duas conotações, ou os irmãos da igreja. Que o Jefferson se machucou, os irmãos foram no hospital visitar. A gente sabe que os irmãos da igreja estão inclusos, ou então irmão familiar. Essa palavra quer dizer os irmãos, toda a parentela de Efraim, certo? Então eles foram consolar Efraim. Depois coabitou com sua mulher, e ela concebeu e teve um filho, a quem ele chamou Berias, porque as coisas iam mal na sua casa. Sua filha foi Será, que edificou a Bet-Eron, a de baixo, a de cima, como também os em Será. O filho de Berias foi Refa, de quem foi filho Rezefe, de quem foi filho Tela, de quem foi filho Taã, de quem foi filho Ladã, de quem foi filho Amiúde, de quem foi filho Elisama. Agora você vai começar a ficar mais enturmado com os nomes agora. De quem foi filho Num, de quem foi filho? Josué. Eu estou com José desde da outra vez. Deixa para lá, mas a minha esposa está ali para me ajudar. Josué. Bom, vamos dar uma olhadinha nesse quadro, porque você não deve ter entendido nada, né? Não? Aí já você vai entender. Genealogia. Vocês veem pelos meus traços europeus, né? Pode ver o perfil. Eu sou descendente de italiano, se vocês quiserem saber. Você que está em casa, eu sei que vocês estão há muito tempo me vendo falando, o Jefferson não é daqui, eu não sou daqui mesmo. Eu sou descendente de italianos. E meu pai surgiu a linhagem, mas nós estamos aí, certo? E meu irmão foi para a Itália e se naturalizou na Itália. Para ele fazer isso, ele teve que buscar toda a árvore genealógica da família. Então, se você pegar os documentos que foram montados, se eu não estou enganado, chega até mais ou menos 1580, por ali, todos os parentes meus, que a gente tem conhecimento. E é interessante você ver os nomes, até chegar no seu vô imediato, depois no seu bisavô, tataravô, e aí eu não sei mais falar. Aquele monte de gente. Isso não é importante? É muito importante.
Imagina uma genealogia que você encontra lá, por exemplo, assim, um príncipe. No meu não encontrei nenhum, não. Mas eu acho que o único príncipe lá era eu, né? Mas tudo bem, pula esse pedaço, certo? Não encontrei nada assim. Mas a genealogia é importante, ela revela muito. E a de Efraim, eu acho ela muito importante, porque ela nos diz uma coisa muito interessante que a gente tem que aprender. E hoje nós vamos aprender com ela, certo? Isso é por parte da minha mãe. Por parte do meu pai, eu conheço os meus primos, alguns tios que eram vivos a primeira vez que fui, mas se eu fosse montar, ia começar assim, ia lá, um tio, vovó, e até onde ele sabe, a bisavó dele foi laçada, uma índia, foi trazer roubada, vocês estão entendendo como é que era antigamente? E dali nasceu a família do meu pai, parou na Índia, eu não sei para onde mais vai, sumiu na floresta. Mas a Bíblia dá uma importância para a genealogia tão grande, porque a gente tem que saber de onde nós viemos e para onde nós vamos. E a Bíblia ela é muito legal, porque ela começa lá em Adão. E Adão veio de quem? Das mãos de Deus. E ela termina a genealogia dizendo que nós vamos voltar de novo para o Criador de Adão. Mas não é o assunto de hoje. Não é o assunto de hoje. Mas Jefferson, o que é o assunto de hoje? Quem era Efraim? Efraim era filho de José. Por isso que eu confundo, né, Mike? Não pode ter 2 J junto, que eu atrapalho tudo. Certo? Mas era filho de José. Quem era José? José é aquele caboclo que todo mundo gosta de estudar na Bíblia. Um homem de maior fidelidade da Bíblia, tirando Moisés, acredito que seja ele. Caboclo de paciência, caboclo, assim, tinha vontade de vencer. Ser fiel a Deus a qualquer custo e a qualquer preço. Disposto a pagar o necessário para permanecer firme a Deus. E a Bíblia conta que ele foi vendido pelos seus irmãos. Imagine a cena. Ele é vendido, a caravana toma ele como escravo, ele vai passando próximo das terras, deve ter subido alguma montanhazinha. Uma vez eu subi uma montanha aqui, quase que eu morri na hora que eu desci, porque acabou água, acabou tudo. O Elton estava lá com nós, né? Culpa do Serginho. Um dia vocês se vinguem, né? Por nós, né, Elton? Se não tivesse mamão verde para nós comer, nós tínhamos morrido. Eu nunca achei um mamão verde tão gostoso na minha vida. Aquele dia foi fantástico. Você que fez uma experiência, passa assim, o que nós passamos, come mamão verde que você vai amar. Mas tudo bem. José subiu uma montanhazinha. Quando ele sobe a montanhazinha, lá de cima, ele deve ter notado o posicionamento das terras do pai dele. Agora ele sabendo que todo o conforto, todo o carinho que ele tinha ficado para trás. E a Bíblia conta que ele vai, mas Deus vai com ele. Por que Deus vai com ele? Porque ele ficou com Deus. Ele encontra uma casa onde ele recebe de Potifar todo o direito de comandar na casa. Sai de lá por uma mentira. Potifar sabia que era mentira, porque ele conhecia José, sabia da fidelidade de José. Mas para não passar vergonha perante os amigos, né, e os funcionários, os escravos, ele pega José e joga José na prisão. Porque se ele tivesse certeza que José tinha realmente tentado violentar a esposa, José tinha morrido. José vai para a prisão. Na prisão, José se mantém firme e sai de lá para se tornar o que a gente chama o príncipe. Lembra o filme? O desenho? O príncipe do Egito. Chique a história, né? Chique. Mas, quando ele chega lá e se torna príncipe do Egito, eu fico imaginando assim agora e pensando, agora eu tenho aqui, eu tenho arma, soldado, eu vou lá me vingar dos meus irmãos. Mas preste atenção, antes dos irmãos chegarem, ele tem a graça de se casar e ter um filho. O primeiro filho é Manassés. Olha o nome que ele coloca, Manassés. O que significa Manassés? Deus me fez esquecer. Lembra o homem cheio do Espírito Santo? Que alguns crentes pensam que isso só aconteceu no Novo Testamento. José era cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo tomou o coração dele, que quando ele tem um filho, para ele nunca se esquecer, para nunca querer se vingar, ele coloca no filho o nome de Manassés, porque Deus me fez esquecer, e perdão é isso.
É mesmo você perdendo, Deus te dá condições de você esquecer. E se você esquece, você começa a perdoar, você começa a... Mas Jefferson, como é que eu vou esquecer? Isso está na minha frente. Você pode lembrar da pessoa e até ficar na cabeça que um dia a pessoa aprontou alguma coisa, mas no teu coração vai estar um alívio, a paz que o Espírito Santo te dá. E você vai seguir em frente. Deus me fez esquecer Manassés. O segundo filho veio com o nome, Deus me fez prosperar. Vocês estão entendendo? Os filhos de José contam a história de José. Efraim, se você for ler na Bíblia, quando o pai, o avô, o pai de José, está para morrer, ele vem os filhos todos, José coloca os filhos, Manassés o mais velho, Efraim o mais novo, e as mãos de José vai na cabeça de Efraim. José fala, pai, não, esse aqui é o mais novo. Filho, eu sei o que eu estou fazendo. E Manassés vai ser grande, vai ser poderoso, mas Efraim vai ser maior que Manassés. Esse é Efraim, o homem da dupla bênção, mesmo sendo o filho mais novo, algo que não era normal. Ok? Mas a história continua. Bom se o enredo acabasse aqui, mas a história continua. E acontece na casa de Efraim uma tragédia. É o que está na Bíblia. 1 Crônicas 7, 21. Agora você vai entender, tá? Você que está em casa, agora você vai entender. O que o Jefferson quer com tanto nome assim? 1 Crônicas 7, 21 diz, e ainda Ezer e Eleade, filhos de Efraim, netos de quem? José, ok? Entendido? Filhos de Efraim, netos de José, mortos pelos homens de Gate, naturais da terra, pois eles desceram para roubar o gado deles. Imagina agora, olha o que tem na genealogia de José. José é o homem honesto, o homem que aprendeu a perdoar, o homem que era honrado no Egito, até ser esquecido. Uma hora a Bíblia diz que entrou uns reis que esqueceram de José. Mas enquanto ele era lembrado, porque isso aqui já era logo ali, ele ainda estava vivo. Os netos de José descem para Gate, mas não foi para evangelizar. Não foi para contar as bênçãos que Deus tinha dado na família deles. Foram para roubar gado. E a Bíblia conta que quando eles foram roubar o gado, os homens de Gate se reuniram e mataram os dois. Ou seja, Efraim, quando foi ver os seus filhos agora, não os viu em vida, mas agora teve que chorar em morte. Agora, como isso aconteceu? Como pôde acontecer isso na família de Efraim? O homem da bênção duplicado, vamos dizer, um homem de Deus, como isso aconteceu? Sabe, tem coisas que a gente não consegue explicar, tem coisas que a gente fica se perguntando, e a gente fica olhando para aquilo, e não acha a resposta, e nem vamos achar. A gente costuma dizer que algumas coisas Deus vai revelar no céu, mas eu digo assim, quando eu estiver no céu, você acha que eu vou ficar perdendo tempo com as coisas que deu errado aqui, que deram? Eu sei lá, se Deus quiser me contar, conta, mas vou ter tanta coisa para ver, tanta coisa. Mas imagina o choque do pai, imagina você a notícia dos pais desses homens aqui de Varginha, aqueles que pensavam que os seus filhos eram homens honestos, que tinham ido viajar para trabalhar num outro lugar. Imagina o choro da mãe, o choro de um pai, porque uma coisa é você perder o seu filho num acidente, por um câncer, por uma doença, ou por alguma outra tragédia. Outra coisa é você perder o seu filho para droga, para crimes, para o mundo do crime. Isso dói muito mais. Eu me lembro até hoje uma cena que eu vi no YouTube. Um filho indo preso, e aquela mãe agarrava aquele filho e dizia, filho, o que você está fazendo com a sua mãe? A mãe não estava preocupada com a dor do filho lá só não.
Sabe por quê? Porque a mãe, no sentimento, estaria lá com o filho, imaginando as cenas dentro do cárcere. Vocês entendem isso? A dor de um pai, a dor de uma mãe, quando perde um filho para algo trágico, algo assim fora do comum para a família, caminhos que nunca foram ensinados. E a Bíblia termina dizendo essa história, esse pedacinho assim, no 7:22, pelo que muitos dias o chorou Efraim seu pai, cujos irmãos vieram para consolar. Agora imagina o Manassés vindo, os tios vindo, os primos vindo. Quem também veio do Egito? Da capital? José. Fica imaginando a tristeza de José. Saber que o seu neto, seus 2 netos, que ele havia pego no colo, que ele havia ensinado do poder do Deus que o pai cria, que seu pai cria, havia ensinado para ele. Falava das bênçãos que o pai desses 2 meninos havia recebido do avô. Fica imaginando o choque de José ao receber a notícia e ao chegar junto ao seu filho Efraim, choroso. A Bíblia diz que ele nunca quis se consolar, ele não queria parar de olhar mais para a vida, ele não queria mais nada da vida. Para Efraim tudo havia se acabado ali com aqueles 2 filhos. Imagine a tristeza, você que está em casa, se coloque no lugar de José, se coloque no lugar de Efraim. Sabe, tragédias acontecem sempre, irão acontecer, sempre. Agora a pergunta é, será que Efraim não viu nenhum sinal? Será que Efraim nunca viu seus filhos chegando com alguma coisa diferente? Será que na contagem do gado, Efraim não viu que tinha uns gados a mais? Será que na jaqueta de couro da Harley Davidson daquela época, será que ele não viu que tinha uma a mais? Sabe, Deus nos manda, Deus nos envia sinais. Deus nunca vai deixar um pai desconsolado. Deus nunca vai permitir, vai ter um sinal. É o filho chegando numa hora que você sabe que não é hora propícia. É o filho com um linguajar um pouquinho diferente daquele que você está acostumado a ver, que você ensinou. Vocês entendem? Deus vai abrir os seus olhos, Deus vai fazer você enxergar, Deus vai te levar adiante para que você não seja nunca pego de surpresa. Mas sabe o que acontece conosco? A gente não acredita que aquilo que a gente está vendo é real. Acredito que Efraim muitas vezes viu, mas falou, não, mas eu já ensinei isso aos meus filhos. Isso aí deve ter escapado do pasto do vizinho, entrou aqui. Ah, não, essa jaqueta ele deve ter ido lá, fez alguma coisa, o cara deu para ele de presente. Deus envia sinais. Deus nunca vai deixar você na mão. Por isso que quando a gente vê e percebe os sinais, nós temos que nos orientar pela palavra de Deus. Lembra que eu falei para vocês que nós estudamos na semana passada? Ensina-me, Senhor. E Deus vai usar a palavra de Deus para nos mostrar o caminho. A Bíblia continua em 1 Crônicas 7:23, diz assim: depois coabitou com a sua mulher, Efraim coabitou com ela, e ela concebeu e teve um filho a quem ele chamou. E qual o nome que está ali? Qual o nome? Berias. O que quer dizer Berias? Porque as coisas iam mal na minha casa. Agora eu quero que vocês entendam, coitado desse menino, coitado. Efraim pega toda a sua emoção, toda a sua carga negativa, todo o choro que ele não quis, toda a lágrima que ele não quis limpar, toda a emoção negativa que ele carregou, que ele não quis tirar do coração. Ele pega isso no momento da alegria de um filho que nasce, uma esperança que renova. Ele pega todas as questões negativas e joga em cima daquele menino. Eu fico agora imaginando você, ele tentando brincar com o filho, coisas que vão mal lá em casa, vem cá. Coisas que vão mal lá em casa, toma aqui o presente de Natal. Coisas que vão mal lá em casa, vocês estão entendendo isso? Ele carimbou aquele menino com a tragédia da vida pessoal dele. Deus deu um presente, Deus deu algo maravilhoso, mas Efraim recusava conhecer e reconhecer as bênçãos de Deus na vida dele. Imagina na escola, lá vão os filhos, né? Os netos para a escola. Imagina o bullying que esse menino sofria na escola. Pessoal, o negócio de bullying é coisa séria, não é? Eu sofri muito bullying na minha sala de aula.
Mas não era pelo nome. Meu nome até era atrapalhado, mas todo mundo chamava de Jefferson. Mas era pela beleza. Mas não a minha, a dos outros. Eu era o mais feio. Entendido? Imagina o bullying na escola. Olha aqui que Efraim, o pai fez com essa criança. Você imaginou muitas vezes quantas coisas negativas que a gente fala para os nossos filhos, que a gente comunica para os nossos filhos, quantas coisas que a gente passa. E depois a gente olha para o menino daqui a uns anos e fala assim, isso não deu nada na vida porque não quis. Mas será que eu e você não marcamos os nossos filhos com as nossas tragédias e derrotas? Com as nossas decepções? Efraim, ele recusava-se a chorar, a parar de chorar, a ser consolado. A pergunta que eu faço para você que está aqui e para você que está em casa, para onde olhar? Sabe, aqui está o cerne. Aqui está a resposta para a genealogia que nós acabamos de ler. Vocês estão entendendo ela agora? Aqui está tudo, aqui está o foco principal. Para onde olhar? Quando a tragédia chega, para onde eu vou olhar? Quando o tumulto chega, para onde eu vou olhar? Quando eu caio, para onde eu olho? Quando a minha empresa fale, para onde eu olho? Quando eu perco o meu emprego, para onde eu olho? Quando um câncer me atinge, para onde eu olho? Quando a doença chega na minha casa, para onde eu olho? Essa é a questão daqui, esse é o cerne, esse é o centro da mensagem de hoje, esse é o centro da genealogia de Efraim. Para onde olhar? Efraim preferiu a vida do menino olhar. As coisas vão mal lá em casa. Mas quando você olha a continuação, ele tinha uma filha, não tinha? Não está aí na Bíblia? Que o nome dela é muito bacana. Lembra? Opa, eu voltei. Deixa aqui. Tá? Tinha uma filha, vamos lá. Qual o nome da filha? Está ali. Será. Olha que nome bonito. Mike, se nós tivermos uma neta, tá? Será. Pode botar que o negócio vai ficar bom. Você vai ver que Será, ao contrário dos 2 filhos, ao contrário do pai, ela mudou o foco. Eu vou ficar perdendo tempo com uma coisa que é triste, uma coisa que machuca. Não, eu tenho que superar isso. E a Bíblia conta que Será, ela edificou 2 cidades, a de baixo e a de cima. Vocês estão entendendo isso? Enquanto ele estava olhando para a tragédia do filho, do lado dele, a filha olhava, via no horizonte esperança, lutava, batalhava, levava para frente a vida. E a Bíblia diz que ela levava tanto para frente a vida, que ela edificou cidades. Vocês vão ver raro na Bíblia, mulher metida a fazer isso. Normalmente são os homens que iam, mas essa não. Diferente dos irmãos que saíram para roubar, ela saiu para conquistar, para levar o nome de Efraim para frente, para fazer ações futuras daquela cidade, saber, Será, filha de Efraim, edificou. Sabe por que isso está escrito aí na tua Bíblia? Porque Deus quer dizer para você o seguinte, nem tudo vai mal na tua casa. Mesmo que a tragédia ela vem, mesmo que ela te pega, mesmo que ela te atropela, nem tudo vai mal. Olha essa pandemia, quantas perdas. Olha a doença cardíaca, mata muito mais que Covid, quantas perdas. Olha problema de pressão, vocês estão entendendo? Olha tantas doenças, quantas perdas. E às vezes nós perdemos. Mas se nós fizermos como Efraim, a perda nos acompanhará para sempre. Mas se nós fizermos como Será, nem tudo vai mal. Nem tudo vai mal. Apesar de tudo, apesar da tragédia, sabia? Deus tinha grandes planos. Sabe, Deus no meio da sua tragédia não fica, ai Deus, onde tu está? O salmista às vezes falava, Deus, acorda, como se Deus dormisse. Levanta, como se ele se deitasse.
Não. Deus tem planos. Deus às vezes permite a tragédia chegar, porque quando você se levantar da tragédia, você virá muito mais forte. Sabe, quando você sai de Será e continua lendo, lá quando chega no 27, você vai encontrar um tal de Num. Ô Gerson, o que é Num? É Num. É um homem que teve um filho. E qual que é o nome desse filho? Josué. Uau! Quem é Josué? Lembra de Moisés? Lembra? O grande líder? O homem de maior paciência? O homem que tinha tanta paciência e tanto amor, que ele é muitas vezes representado como o amor de Deus. Lembra quando ele falou: Deus, risca meu nome do livro da vida se tu fores matar esse povo, porque eu amo demais esse povo. Mas Deus havia prometido que Moisés não entraria na terra. E quando estava para Moisés descansar, Deus fala: olha, agora eu preciso de um rapaz parecido contigo, cheio do Espírito Santo. Alguém que seja valente, alguém que seja muito macho, alguém que seja que nem o Jefferson, não desiste nunca. Pede para Mike, eu não desisto não. Trabalhar tudo bem, igual o resto não. A gente desiste para trabalhar, mas para casar eu fui em cima. Dei moleza não. Eu preciso de alguém assim, que não desista. Quem foi escolhido? Um dos netos. Eu não vou falar que é muita coisa. De José, que era filho de Efraim, que tinha um parentesco direto com tudo vai mal na minha casa. Na minha casa. Sabe, o sonho de Deus é que, diferente de Efraim, quando as tragédias chegarem, lembrarmos daquele texto que está na Bíblia que diz assim: tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. Efraim não entendia, morreu às vezes sem entender. Eu e você, vai acontecer coisas na minha e na sua vida que nós não entenderemos. Iremos ao descanso sem entender. Mas lá no céu, a gente vai acordar, Deus vai ressuscitar Efraim, Deus vai ressuscitar você que está em casa, chorando, às vezes uma perda, achando que a vida acabou para você, não sente mais alegria no relacionamento, não sente mais alegria na família. Sabe, permaneça firme em Deus, porque numa manhã gloriosa Deus vai ressuscitar Efraim, vai ressuscitar você, e você vai entender coisas que você jamais entenderia. E nunca esqueça, pecado é pecado, pecado é injusto, nós nunca vamos entender, porque no dia que eu conseguir justificar o pecado deixa de ser pecado, pecado é injusto. Para onde olhar? Para onde focar a nossa visão? Para onde erguer os nossos olhos? Para onde? Josué, descendente de Efraim, ele disse uma frase que está no livro de José, livro de memória dele, José 3, verso 5, que está aqui na tela, você que está em casa pode assistir e pode ler aí na sua tela. Para onde olhar? Josué responde para Efraim, Josué responde para você que está aqui, Josué responde para cada um de nós. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de nós. Para onde olhar? Josué responde: olhe para Deus, olhe para o Senhor, erga os seus olhos. Hoje a tragédia pode alcançar você, hoje a morte pode alcançar sua família, o câncer, a doença, a droga pode destruir sua família, hoje pode. Mas se você erguer os seus olhos, se você olhar como Será olhava, como Josué olha, como José no passado olhava,
Deus fará maravilhas na sua vida, como Deus fez maravilha na vida de Josué, na vida de Moisés, na vida de tantos que cresceram no meio de tormenta, no meio de quedas. Deus fará maravilha no meio de vós. Tão certo disso, que o salmista escreve o seguinte: o choro pode durar uma noite, mas pela manhã nasce a alegria. Você que está em casa está entendendo, você que está aqui está entendendo. Para onde olhar quando as tragédias chegam? Josué responde: olhe para Deus, porque Deus fará maravilha no meio de nós. Amém? Vocês lembram do Titanic? Lembram? Não é aquele do filme não, de verdade. Acho que foi 1915. 2.300, 2.400 pessoas dentro desse grande navio. Um navio que eles diziam que nunca se afundaria. Afundou na primeira viagem. Dentro daquele navio tinha um pastor batista escocês. O nome dele é John Harper. John havia perdido a esposa alguns meses antes. E com ele ficou uma filhinha de 6 anos de idade. Naqueles dias ali que antecediam a partida da Inglaterra, do Titanic, ele foi convidado nos Estados Unidos para fazer uma série no centro de Moody. Uma série de 3 meses. Então ele pegou a sua irmã, levou junto com a sua filhinha para dentro do navio, porque ele ia ficar muito tempo aqui e ali, a filha só de 6 anos, então a irmã dele ia cuidar da filha. E eles então entraram no Titanic e partiram rumo a Nova York. Você já conhece a história, né? O navio bateu no iceberg, mas ele bateu todo mundo tranquilo, porque aquele navio, ele era o quê? Poderoso. Ele jamais iria afundar. Horas depois do acidente, o pânico toma conta do navio. Alguém avisa, o capitão avisa: olha, as mulheres e as crianças vão para o bote. Sabe o botinho salva-vida? Depois os homens. Mas a história conta que havia muito pouco bote. Certo? Muito pouco. 1.500 pessoas morreram naquele trágico acidente. Aquele pastor, quando ele percebeu que logo o acidente, o navio ia afundar, ele toma a sua filhinha de 6 anos de idade, pega a sua irmã e corre com elas até o barquinho, o bote salva-vida. Quando chega ali, senta as duas com maior tranquilidade e diz para elas o seguinte: olha, vão com Deus, o papai te ama muito. O papai vai ficar aqui, mas a titia vai cuidar de você. Olhou para a irmã e disse: cuide dela como se fosse a sua filha. A filha dele morreu em 1986, com 80 anos de idade. Elas foram embora. De repente o navio parte em 2 e todos são jogados nas águas geladas do mar. Ele, já um pouquinho antes do navio partir, ele percebeu que ele tinha pouco tempo. E ele sabia para onde olhar. Não adiantava olhar para o mar, não adiantava olhar para o navio. Eles viam que o socorro não estava ali. John Harper, de repente, começa a correr atrás das pessoas e dizia: você conhece já Jesus Cristo? Você já entregou a vida para Jesus Cristo? Se você não entregou, por favor, entregue a vida para Jesus Cristo. Jesus vai te salvar. Chegou para um outro: você já conhece Jesus Cristo? Não, você tem que entregar a vida, porque crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Lembra de Atos? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. E ele corria o navio. De repente o navio racha, se quebra e todos vão para o mar. Quem também vai para o mar? John vai para o mar. Lá no mar ele nada para um: você já conhece Jesus Cristo? Se você não conhece Jesus Cristo, por favor, entrega a vida para Jesus Cristo. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Você será salvo. E assim ele ia. De repente ele viu um homem assustado, agarrado a um galho. E quando aquele homem
é visto por John. John começa a nadar, chega até o homem e diz: você já conhece Jesus Cristo? Você já entregou sua vida para Jesus Cristo? Não quero, e não quero saber de Jesus Cristo. Por favor, entrega a vida para Jesus Cristo, porque se você entregar a vida para Jesus Cristo, você será salvo. Vai embora que eu não quero entregar a vida para Jesus Cristo. E aquele homem via John indo para um, indo para outro e apelando. De repente John olha para ele novamente e diz: ele tem que ser salvo. Vai, nada até ele e diz: por favor, entrega a vida para Jesus Cristo, porque se você entregar a vida para Jesus Cristo, você será salvo. Não, eu não quero. John então desiste do homem e vai nadando, só que a hipotermia já tinha pego conta do corpo dele. Ele dá algumas braçadas e afunda. Aquele homem vê aquela cena. 4 anos depois, numa cidade do Canadá, os sobreviventes fizeram um encontro. E cada um dando testemunho do que tinha acontecido. De repente um homem levanta a mão, chorando e diz: eu tenho que contar a minha história. Eu estava no mar. Eu não queria saber de Jesus Cristo. Mas um homem nadou até mim, insistia comigo. Voltou 2 vezes, insistindo comigo, e eu recusando. Mas quando eu vi ele partir e afundando, vendo que amor é esse de um homem, um amor incomum que eu nunca havia visto, nunca havia sentido, de alguém se preocupando com a minha salvação. Quando eu vi aquele homem se afundando, eu imaginei Jesus tentando fazer o mesmo por mim. Naquele instante, eu olho para o céu e falo: Deus, por favor, eu quero ser salvo como esse homem. Se você for no Google, você não vai encontrar essa história. É difícil, tem muita coisa que você não vai encontrar lá. Mas essa história para esse homem foi tudo. E ele no meio do povo gritava: eu fui o último, a última alma ganha por John Harper. Para onde olhar? Para onde olhar? Efraim recusava-se a olhar para Jesus. Josué não. John Harper não. Eu sei que às vezes você vai ficar pensando: mas como é que Deus pode amar um traste que nem eu? Deus, eu já fiz tanta coisa errada. Deus, será que eu vou ter a mesma salvação daquele homem que estava agarrado àqueles galhos lá, aqueles destroços no navio e conseguiu aceitar a Jesus e o Senhor o salvou? Será? A Gabi vai cantar uma música agora, que vem falando de um amor de Deus, que nós nunca vamos entender, mas que se nós olharmos para Ele, se nós focarmos os nossos olhos nele, esse amor vai entrar no nosso coração, mesmo sem eu entender, mesmo sem às vezes eu sentir, porque sentimento não é a razão. Esse amor vai fazer de mim vencedor em Cristo Jesus. A pergunta que o sermão quer terminar hoje é: e você? Para onde você vai olhar?